gravar de novo aqui agora, beleza. Então eu vou deixar com vocês, a dona Tamara vai poder iniciar aqui, ela que vai ser o show hoje dela. Usem, abusem dela no bom sentido, tirem dúvidas, tudo, né? A Tamara, eu conheci ela ano passado, quando ela participou das nossas formações. Aí ela disse que ela, como ela mesma brinca, né? Ela fez o carnê Meu IMC Minha Vida, né? De tudo que é formação, de mentoria, de master, de tudo as nossas assim. E a gente toma a liberdade de dizer com carinho as pessoas que a gente adota e elas nos adotam, né? Isso que eu acho que é legal dessa relação, de que eu acho que é isso que a gente pode poder estar auxiliando pessoas aí, que todo mundo tem espaço para crescer. Acho que é a ideia. Então, Tamara, é contigo, minha amiga. Fica à vontade. Muito obrigada, Hélio. Obrigada mesmo pela oportunidade. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É interessante que o tema que eu vou falar hoje, a gente tinha lá a oportunidade de colocar os temas que a gente poderia entrar como voluntário e tudo mais, e me veio um outro tema que, na verdade, queria dizer isso. E daí, conversando, eu falei, não, é uma outra palavra, é de um outro jeito, e a Alê deu a contribuição, ela conseguiu me ajudar a traduzir o que eu queria trazer, né? Porque eu queria trazer algo que fizesse parte da minha vida, que fizesse parte da minha história, que fizesse sentido para mim, né? Então, trazer hoje o tema Reinventando o Seu Negócio em Tempos de Mudança tem na verdade tudo a ver com a minha história, com a minha jornada e com os meus aprendizados, né? Não só com o que eu trabalho com os meus clientes, mas também com o que eu trabalho na minha empresa, na minha vida, na minha carreira. Então, quem sou eu, né? Então, eu sou mãe, sou esposa, sou líder, sou empreendedora e sou apaixonada pelo desenvolvimento de líderes e autolíderes, né? Eu sou mentora, eu atuo hoje como mentora, como trainer e como master coach, né? Eu atendo hoje executivos, empresários, líderes e empreendedores, principalmente com liderança estratégica mesmo, planejamento estratégico e desenvolvimento mesmo de habilidades de soft skills, né? Eu sou sócia fundadora da Soul, que foi a minha primeira empresa, e agora eu também estou fundando a tamara.com.br, que tem uma vertente mais adicional, né, e visa atender a pessoa física. Eu atuo há 19 anos em RH, com RH, né, em DHO. Eu trabalhei em empresas nacionais e multinacionais, com clima, cultura, gestão de pessoas, desenvolvimento de liderança. Trabalhei muito com ambientes de fusão, de aquisição, de profissionalização de estruturas familiares, com cultura e principalmente de desenvolvimento de lideranças. Sou graduada em administração de RH e tenho MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV. Eu sou Master Executive Coaching, eu sou membro da International Coach Community, sou Leader Coach no método Erickson College, sou formada em Mentoring, Master Analista Comportamental, especialização em crenças, formação, né, em consultor interno pela Digo, que é uma instituição bem bacana, que tem um olhar mais humanizado para o desenvolvimento das pessoas, consultoria de RH pelo Ecossocial. Sou certificada também como practitioner em barras de Access e em Theta Healing. Então, tem um monte de coisa aí, né? Uma porção de informações, mas é o que eu sempre falo, o mais importante não são os títulos, né, que a gente carrega, e sim o que a gente faz com eles. Então, essa é a parte mais importante, o que eu faço com tudo isso na minha vida e na vida das pessoas com as quais eu me relaciono e atendo, né? Tenho como amigo, como cliente, enfim. E daí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já se reinventaram, né? Para falar de reinvenção, eu trouxe a minha história, que tem tudo a ver. Deixa eu só ajustar isso daqui, tá me incomodando essa tela. Eu quero tirar ela daqui, por para cá.
Pronto. Acho que eu resolvi. Bom, então eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já se reinventaram, né? A gente fala de reinvenção, reinvenção, reinvenção. Vocês já pararam para desenhar, para pegar uma folha de sulfite e ver quais foram os grandes marcos da vida de vocês, nas quais vocês mais aprenderam, nas quais vocês mais se transformaram? Eu trouxe a minha história para compartilhar com vocês. Eu separei aqui alguns grandes marcos que me transformaram, que me modificaram, que me fizeram ser diferente, agir diferente, fazer diferente. Então, lá no comecinho, ainda era super jovem, eu tinha por volta de entre 16 e 17 anos. Meu pai estava desempregado, minha mãe trabalhava para sustentar a casa e eu decidi arrumar um emprego para poder ajudá-la, né? Então a minha primeira reinvenção foi aí, porque o meu pai sempre teve um olhar muito muito controlador, muito machista, né? Do tipo, minha filha não pode trabalhar. Eu tenho 2 irmãos. Como assim minha filha tão jovem vai começar a trabalhar? Não. Então eu tive que me reinventar e eu tive que convencer ele, né? De que eu iria. E aí eu fui e consegui. E consegui ajudar minha mãe em casa. Eu falei, bom, legal. Eu comecei meu primeiro emprego foi numa loja de doces finos, tipo Offner, essas lojas mais sofisticadas, né? E eu falei, gente, não posso ficar aqui para sempre. Então eu trabalhei lá quase 6 meses e daí quando estava chegando próximo do final do ano, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, porque daqui a pouco eu estava no ensino médio. E eu quero mais, né? Eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, quero trabalhar numa boa empresa. E daí eu decidi prestar a escola técnica, porque eu precisava ter algum curso, alguma formação para poder ter condições de pagar uma faculdade, né? Então eu prestei a escola técnica. E para prestar a escola técnica foi mais uma grande foi uma das primeiras grandes reinvenções, porque era uma escola que era 100 para 1, então era uma vaga para cada 100 alunos. Eu estudava numa escola pública, eu estava estudando à noite e eu decidi sair do emprego para poder estudar. Então, o que eu decidi fazer? Eu continuei estudando à noite e durante o dia eu ia para a escola, pedir ajuda para os meus professores para poder passar no vestibulinho, né, dessa escola, dessa ET, bem tradicional aqui em São Paulo. Enfim, aí eu fui, estudei, passei, recebi a notícia de que eu passei. E daí eu falei, bom, agora eu preciso dar mais um jeito. Eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula. E eu liguei para minha tia e disse para ela, tem uma notícia boa e uma ruim. Uma é que eu fui aprovada, né? Eu passei. E a outra é que eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula e eu preciso de dinheiro. Você pode me ajudar? Né? Então, além da reinvenção, a gente também, dentro da reinvenção, a gente tem que buscar caminhos, buscar alternativas, né? Feito isso, minha próxima reinvenção, minha próxima grande reinvenção foi quando as minhas filhas nasceram, né? Ou seja, eu tive que me reinventar. Eu era extremamente workaholic, ainda sou, né? Para ser bem sincera. Eu era workaholic, então eu vivia para trabalhar, eu trabalhava muito longe, eu gastava 4 horas por dia para poder me deslocar, para chegar no trabalho. Então eu brinco que eu vivia com a minha primeira filha aquele filme como se fosse a primeira vez. Então toda segunda-feira a gente sofria porque se despedia, ao longo da semana ela esquecia de mim e no sábado eu tinha que reconstruir a minha relação com ela. E meu marido que ficava com ela, cuidava dela e tudo mais. Então aqui foi uma grande reinvenção, eu tive que aprender a lidar com isso e buscar caminhos alternativos. Quando nasceu a minha segunda filha, logo na sequência que ela nasceu, elas têm 1 ano de diferença só. Minha sogra que ia vir morar com a gente ficou doente, em 15 dias ela faleceu e meu marido era filho único e ele ficou muito mal. Então, ele teve dificuldades para lidar com esse momento, foi muito duro, doloroso. Então, eu estava com 2 crianças pequenas, uma recém-nascida, uma bebê de 1 ano, e o meu marido se refazendo, né, dessa perda. E daí foi a grande reinvenção da minha vida, onde realmente eu decidi que faria a transição, porque eu não tinha condições de voltar a trabalhar e deixá-los em
foi uma das principais reinvenções da minha vida, né? E graças a Deus deu tudo certo, porque a empresa na qual eu trabalhava estava passando por uma transição e a gente acabou conseguindo fazer, eu não precisei voltar a trabalhar, né? Eu não tinha condições de deixá-los sozinhos, 2 crianças e uma pessoa se restabelecendo. E aí, no meio de tudo isso, como eu acredito muito é que o trabalho ele é um grande agente de transformação na sociedade. E nessa do meu marido tá mal e tudo mais, ele tinha fundado uma empresa que não tinha dado certo, né? E daí ele estava dedicado às meninas, a cuidar das meninas, aconteceu o falecimento da minha sogra, enfim. No meio do caminho eu falei, bom, tem que ajudar ele a dar uma volta nisso, né? Dar a volta nesse cenário, se resgatar e se reencontrar. Então, foi aí que numa noite a gente tinha colocado as crianças para dormir, estava passando uma reportagem do Sebrae, que eles estavam recebendo ideias de empreendedores e tudo mais. Eu sentei no computador com ele e a gente montou uma empresa para ele. Então, essa foi a primeira empresa que eu montei, né? Foi a empresa com o meu marido. E daí a gente montou essa empresa, isso no final de 2016. A gente organizou, ele validou, foi no Sebrae, o Sebrae ajudou e tudo mais, e a gente começou a rodar com essa empresa. Logo no início do ano seguinte, eu montei a minha empresa, porque a ideia não era continuar com ele, era seguir no que eu sempre fui apaixonada, que é desenvolver pessoas. Então, junto com a minha sócia, que fundou a Soul comigo, a gente desenvolveu a Soul, lançou a Soul no ano seguinte. E agora é mais uma oportunidade de reinvenção, né? Eu estou fundando mais uma empresa que é a que leva o meu nome e no meio dessa crise toda, né? Do coronavírus, ou seja, no início deste ano eu resolvi fazer mais uma reinvenção, né? Que é arriscar, é investir num novo negócio, numa empresa nova, de um jeito diferente de fazer. E aí veio o corona junto com isso, então eu estou reinventando de novo em menos de 3, 4 meses. E a vida é isso, né, gente? A vida é reinvenção e eu imagino que à medida que eu estou aqui falando, vocês estão recordando da quantidade de vezes que vocês se reinventaram também, né? Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim... Peraí. Eu não estou conseguindo ajeitar esse negócio aqui, as fotinhos. Mas que diz assim, que as suas escolhas reflitam suas esperanças e não seus medos, né? Então, que as nossas escolhas reflitam sempre as nossas esperanças. E todas as transições, as reinvenções que eu fiz, era esperando por um dia melhor, por algo melhor, por uma vida melhor, por um relacionamento melhor, enfim. Por mais contribuição para o universo, para as pessoas, enfim, por ser melhor, né? Então, por isso que é tão especial falar de reinvenção para mim. E para falar de reinvenção, eu trouxe 4 passos. Eu trouxe muito da minha experiência, da minha vivência, né? Como pessoa, como profissional e também como empresário. Eu levo esses passos para os meus clientes, mas antes de levar para eles, todos eles eu tentei, todos eles eu uso, eu aplico e faço funcionar, né? Ajusto para funcionar dentro da minha vida, dentro da minha rotina. E o primeiro deles tenha um propósito. É essencial que a gente tenha um propósito, é o propósito que faz a gente levantar da cama, é o propósito que faz a gente fazer o que a gente faz, né? Que nos dias de cansaço, nos dias de tristeza, nos dias de até desacreditar, eu falo, poxa, eu tenho um propósito, eu vou levantar. Então, as pessoas falam, mas agora é moda falar de propósito, né? Não, não é. Aristóteles chamou de quiddidade, que é a essência, né? Nietzsche chamou de porquê, Disney chamou de mágica, Kennedy chamou de lua. Desde os primórdios do pensamento humano, o propósito tem sido guia, inspiração e razão para crermos em algo maior. Então, porque ele é a causa, ele é a crença de qualquer pessoa, de qualquer empresa ou de qualquer carreira. Então, é a gente se perguntar por que a gente levantou da cama hoje? Por que a empresa que eu tenho faz o que ela faz? Por que ela existe? Qual é a contribuição que ela quer oferecer para o mundo? Né? Muito mais do que... aí a primeira reflexão que vem, né? A primeira resposta que vem porque eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas. Tá, mas você precisa de dinheiro para fazer o quê? Para viajar, para ser feliz, para...
para comprar uma casa, para quê? Né? Para quê que você quer? Para contribuir com alguém, para dar mais conforto para sua família, para os seus filhos, enfim. Então, o porquê, né? O que sentimos em relação a uma coisa ou pessoa é mais poderosa do que a gente pensa sobre ela. E para falar de propósito, eu gosto muito de usar, não sei se vocês conhecem, o Simon Sinek. Eu gosto muito dos materiais dele. Ele tem 2 livros bem famosos, que é o Comece pelo Porquê e o Encontre o Seu Porquê. Inclusive, eu trago aqui um vídeo dele falando sobre o porquê. E é bem legal que ele explica que não é psicologia, é biologia, né? Então ele explica através do funcionamento do nosso cérebro o quanto o porquê é importante. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean, what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we're better. And we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? We do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. What I'm telling you is my opinion, all grounded in the tenets of biology, of psychology, biology. You look at a cross-section of the human brain looking from the top down. What you see is the human brain is actually broken into 3 major components that
correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds to what level? Neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains. Our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision making, and has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. This doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior and that can allow people to rationalize and things we say and do. This is where decisions come from. Non te lo giuro. All the facts and figures, I know what all the facts and details say. It just feels right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Part of the brain that controls decision making doesn't control language. The best thing to disrupt is, I don't know, it just doesn't feel right. Your soul. Well, I hate to break it to you, the body parts controlling your behavior. It's all happening here in your brain, the part of the brain that controls decision making and language. If you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have, the goal is to sell to people who believe what you believe. I call it the gold. Pessoal, vocês já tinham visto esse vídeo? Já? Não? É bem interessante, depois eu vou disponibilizar o link do vídeo inteiro, ele tem vários vídeos, né? Mas, basicamente, o porquê é a causa, a crença compartilhada, né? O como são os processos, o caminho, a cultura, as estratégias. E ele está ligado ao sistema límbico, ou seja, aos comportamentos e decisões, né? Os sentimentos como a confiança, a lealdade, a intuição. E o que? A entrega, o resultado, né? Então, quando as pessoas falam, eu estou focado no dinheiro, na entrega, no resultado. Se eu não tiver ancorado aqui no porquê e não tiver estratégias para fazer isso acontecer, né? Não tiver caminhos, não tiver uma cultura que sustente isso, existe uma grande probabilidade de, nos momentos de crise, eu desistir fácil. Eu perder funcionários. Por quê? A causa. Ele está lá pelo dinheiro, ele não está lá pela causa. Então, principalmente a geração de hoje, vem e está apegada muito, você consegue mantê-las à medida que você tem um propósito compartilhado, que eles acreditam numa causa, eles têm uma crença, eles compartilham dessa crença com você. E é importante para a gente, né, para nós, como empresários, empreendedores, saber o porquê da nossa empresa, o porquê que a gente quer, qual é a contribuição que a gente quer oferecer para o mundo. Então, a metodologia do Simon eu acho bem interessante, é bem simples, da gente conseguir estruturar esse porquê, refletir sobre esse porquê. Tem o Ikigai também, que eu gosto bastante, mas eu preferi trazer a do Simon, que é a que eu uso dentro dos projetos organizacionais. E daí descobrindo, né, o como. Eu gosto sempre de falar também do como. Como é que a gente faz isso? Então, com base no livro dele, eu adaptei e trouxe para vocês, para explicar para vocês, para depois vocês poderem fazer, né? Nesse momento de mudança, de grande mudança, é importante que a gente tenha clareza do nosso propósito, né? O que a gente quer da nossa empresa, o porquê que a gente tem a nossa empresa, né? Ela vai além do dinheiro. O Abílio Diniz fala muito isso. A gente precisa ter o lucro, a gente tem que ter o olhar para o lucro, sim. Mas a gente tem que ter também algo além do lucro. Tem que ter algo que te traga satisfação, algo que te promova e te faça ser comprometido. Tem que ter algo que te dê orgulho, né? De falar, eu tenho uma empresa que faz isso, eu tenho uma empresa que entrega aquilo, enfim. E aqui eu vou trazer a forma como ele ensina, né? É bem resumido, mas é assim: pega uma folha, divide ela no meio, coloca ela na horizontal,
divide ela no meio e na parte de cima você vai colocar as histórias felizes, né? Os momentos que você reviveria com entusiasmo. Na parte de baixo você vai colocar as experiências que te moldaram, te fizeram ser quem você é. E daí, depois de colocar todas essas histórias, você vai selecionar aquelas mais marcantes, sabe? Se você tiver alguém com você, você pede para... Você conta essas histórias que você selecionou como as mais marcantes, geralmente são as que estão mais próximos dos extremos, do mais baixo, né? E aqui na parte mais alta. Conta essas histórias para alguém, ou se você não tiver, você relembra a história sozinho, enfim, e seleciona quais são os temas dessas histórias, né? Se você tivesse que dar um nome para ela, qual nome seria? Eu faço bastante esse exercício em organizações, e recentemente eu fiz no mês passado, eu fiz com um time, e é muito interessante porque você pede para as pessoas contarem as histórias, né? E onde você consegue entender o propósito da empresa? À medida que as histórias se conectam, que os temas se conectam. Então, eu trouxe aqui, esse daqui é o meu exemplo, né? É o meu propósito. Então, eu peguei o meu como exemplo, é o que eu disse para vocês, eu estou trazendo a minha experiência aplicada em mim e aplicada também nos meus clientes, nos meus projetos. Então, pegando aí os meus extremos, quais são as minhas palavras-chave, os meus temas, né? Então, é aprender a me autodesenvolver, compartilhar conhecimento e despertar o melhor de cada um, transformar para construir novos caminhos e humanizar as relações, principalmente no ambiente corporativo. Então, os meus extremos, o nascimento das minhas filhas, a criação da Soul, a transição de carreira e o falecimento da minha sogra, me remetem a esses temas. E daí, como que a gente constrói, né, o nosso porquê? Então, a gente sempre coloca qual é a contribuição que a gente dá para o mundo, qual é a contribuição que a gente leva para as pessoas, né? Qual é a marca que a gente quer deixar no mundo. E o Simon, ele recomenda para fazer o link, e nem sempre a gente precisa usar isso, é o de modo que facilita, né, a conexão com o impacto. Então, eu dou uma contribuição e com essa contribuição, qual é o impacto que eu gero na sociedade? O que eu possibilito que as pessoas sejam ou que as pessoas façam, né? Com essa contribuição que eu estou fazendo. Então, a minha para compartilhar aqui com vocês, é ser instrumento de transformação positiva, facilitando o autoconhecimento, empoderando as pessoas a reconhecerem, a viverem as suas potencialidades, materializando através do autodesenvolvimento, seus objetivos pessoais, profissionais e principalmente contribuindo para uma sociedade mais humanizada, plena e feliz. Ou seja, através das minhas histórias, eu construí o meu porquê. É lógico que ele vai passando por transformação. Tamara, ele é assim para sempre? Não, ele vai passando por transformações, né? E eu trouxe para compartilhar com vocês a de um cliente, esse cliente que a gente fez esse trabalho o mês passado, em março. Então, qual que é o deles? Através das histórias dos times, né, das rodas que a gente fez de conversa, a gente chegou no seguinte: valorizar a autoestima das pessoas com amor, despertando o empoderamento, a satisfação e, consequentemente, a felicidade. Esse cliente é o Estúdio Mais. Eles têm várias lojas nos principais shoppings de São Paulo, eles trabalham com sobrancelha, estética, enfim. E eles estão usando... Quando que a gente sabe a profundidade, né, o grau de aderência real? Quando a gente vê nas ações, né? Ou seja, eles construíram um propósito, mas eu estou acompanhando eles, e o que eles fizeram? Eles têm muitos médicos, dermatologistas e tudo mais que ficam dentro das lojas, e eles estão disponibilizando os médicos para ajudar os clientes a tirar dúvidas, sabe? Dando dicas de como se cuidar, até mesmo como continuar a se cuidando em casa, orientações mesmo sobre o corona, enfim. Então, a gente vê o desdobramento do propósito no dia a dia e também nos momentos de crise, principalmente nos momentos de crise, a gente vê o quão consistente é. Então, esse é o primeiro tópico, né? Esse é o primeiro dos pilares. Tenha um propósito, né? Saiba por que você levanta, saiba o porquê que você faz o que você faz, né? O quanto você quer aquilo que você diz que quer, como diz a lei. O segundo,
Alguém quer fazer alguma pergunta aqui sobre o propósito? Algum comentário? Eu não estou vendo a caixinha aqui. Mas se tiver, vocês me avisem, tá? Se precisar fazer algum comentário, algum ajuste, enfim, vou seguindo aqui. Segundo, autoliderança. E para falar de autoliderança, eu trouxe a parábola do barco vazio, né? Que tem tudo a ver com a filosofia budista. Eu não sei se vocês já viram, mas eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Então, um grande sábio, vendo que um dos seus alunos não conseguia conter sua raiva e sua fúria interior, resolveu lhe contar uma pequena história. Quando eu era jovem, adorava navegar de barco. Eu tinha um barquinho e remava sozinho em um lago. Ficava ali durante horas. Uma vez, eu estava no meu barco, de olhos fechados, meditando numa noite esplêndida. E então, outro barco veio flutuando, trazido pela corrente, e bateu no meu. Meus olhos estavam fechados. Então, eu pensei, quem bateu no meu barco? Enchi-me de raiva, abri os olhos e estava a ponto de vociferar algo para o homem, quando percebi que o barco estava vazio. Então não havia onde descarregar a minha raiva, em quem eu iria extravasá-la. O barco estava vazio, à deriva ao lago, e tinha colidido com o meu. Não havia nada a fazer. Não havia possibilidade de projetar a raiva num barco vazio. Eu fechei os olhos, a raiva estava ali, mas não sabia como extravasar. Decidi então fechar os olhos simplesmente e flutuei de volta com a raiva. E esse barco vazio tornou-se a minha descoberta. Eu atingi um ponto dentro de mim naquela noite silenciosa. Esse barco vazio foi meu mestre. E se agora alguém vem me insultar, eu rio e digo, esse barco também está vazio. Fecho os meus olhos e mergulho dentro de mim. E o que a gente está vivendo hoje e esses processos de mudança, de necessidade de reinvenção, eles são, né? As mudanças, as crises, eles são barcos vazios, né? Não é contra nós. Ele simplesmente aconteceu. Então, o corona chegou, ele não está contra nós, ele aconteceu. E é responsabilidade nossa, né? A gente tem que trazer para nós a responsabilidade de fazer diferente, de buscar caminhos alternativos. De novo, ele não está contra nós, ele é o nosso barco vazio e depende da gente, né? Sair dessa, fazer diferente, encontrar caminhos diferentes. Então, eu separei aqui seis caminhos, né? Seis etapas que são importantes para a gente lidar com esse barco vazio, né? E trazer para a gente a responsabilidade. A primeira é invista no seu autoconhecimento, conheça os seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? As suas fragilidades, os seus talentos, enfim, olhe para você, né? Esse é o momento de olhar para você, entender quais são suas forças, suas fraquezas e como você quer usar isso a seu favor. Seja autorresponsável, de novo. Não adianta a gente projetar a nossa raiva no outro, ou seja, atribuir a nossa raiva ao outro. Então, o coronavírus veio da China, os chineses são culpados. Não, gente, não aconteceu, né? O corona é o barco vazio e a gente tem que ser autorresponsável. O que a gente quer fazer com isso? Como que a gente quer lidar com isso, né? É responsabilidade nossa, a decisão é nossa. Então, cabe a gente a querer fazer diferente. O próximo é aprenda a lidar com as suas emoções e com as das pessoas que te cercam. É a inteligência emocional, que a Lê falou brilhantemente, né, na palestra dela. Então, é muito importante a gente entender quais são as nossas, quais são as de quem nos cerca e canalizar isso de forma positiva, materializar aquilo que a gente quer, né? Acione o seu modo coach, que é o que eu sempre falo. A gente precisa perguntar mais e responder de menos, né? À medida que a gente pergunta, a gente expande. Quando a gente vai em busca de resposta, a gente está limitando o nosso universo. Então, acione o seu modo do coach, se questione quais os conhecimentos que você tem, que você pode transformar em habilidades, que eles estão aqui guardadinhos. Em algum momento você viu aquilo, mas nunca colocou para fora, nunca externou, nunca usou isso. Entenda quais são as crenças que te ajudam e aquelas também que te atrapalham na reinvenção do seu negócio. E exercite mais do que nunca a sua resiliência e aprenda a viver nesse universo, nessa realidade VUCA. Vocês já ouviram, faz um sinalzinho de joia para mim, a falar desse termo VUCA? Então, o que é, né?
VUCA é a abreviação de 4 palavrinhas. A primeira é volatilidade, ou seja, as mudanças acontecem o tempo todo. O cenário que a gente vive hoje do coronavírus é a materialização do VUCA, né? Ou seja, as mudanças acontecem o tempo todo, em grande escala. A gente não sabe o que vai acontecer. Dentro do mesmo dia, a gente não consegue prever o que vai acontecer, né? Com esse vírus, com as decisões dos governantes, enfim, a gente não tem. É extremamente volátil. E esse universo volátil, ele é muito favorável para quem procura oportunidades. E é sofrido para quem gosta de previsibilidade, ou seja, tem mais dificuldade de lidar, né? Ele é incerto, ou seja, a gente não tem como prever o futuro. E é o que eu tenho conversado bastante com os meus clientes, assim, olha para a sua semana, né? Pensa na semana, não vai dar para você pensar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Nesse momento não dá, porque ele é extremamente incerto, né? A gente não tem como precisar nada do que vai acontecer, como vai ser, qual vai ser a escala. Tem estudos, tem números, tem expectativas, mas é extremamente incerto. E a complexidade vem do número de componentes, de fatores, de relação entre os componentes. Então, usando o próprio corona, né? Então, tem dados da Itália, tem dados da China, como eles interagiram com isso, qual era o clima lá, qual é o clima aqui, como é que vai responder aqui, enfim. Então, tem muitos fatores que precisam ser cruzados, né? Então, ele é extremamente complexo chegar numa definição. E ele é ambíguo, né? São múltiplos, ou seja, é uma linguagem ambígua, é uma linguagem que pode ser interpretada de várias formas. Então, alguns acham que pode ser a paralisação, né? O lockdown horizontal, outros acham que pode ser vertical, e aí junta todas as informações, mistura e tem uma ambiguidade maluca, né? Quando a gente pega os dados, começa a cruzar. Então, a gente vive hoje nesse cenário, o corona é a materialização do VUCA e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, o VUCA é uma condição que requer perguntas. De novo, a gente volta lá no modo coaching, né? Que desafiem e estimulem a imaginação, os diferentes pontos de vista, o pensar e o saber. Agilidade no mundo globalizado é estar o tempo todo revendo, questionando e ajustando a estratégia. Eu ouvi um negócio que faz muito sentido, que é assim, entre o mapa e o território, fique com o território. Né? Não adianta você ter um mapa que não funciona no cenário que você está vivendo hoje. Então, você precisa se atualizar, você precisa se adequar, né? Vai explorar esse novo território e vai criar estratégias novas para poder lidar com esse novo território. Então, foque no que está no seu alcance, na sua zona de influência. E a gente tem que o quê? Viver um dia de cada vez, né? Principalmente hoje, viver um dia de cada vez. O próximo o próximo pilar é o desperte seu empreendedor. Então, o seu intraempreendedor? O que é desperte o seu intraempreendedor? Intraempreender é o ato de empreender dentro de algo que já existe, ou seja, eu vou melhorar algo que já existe, é de se tornar mais competitivo, de melhorar processos, de melhorar produtos, de atrair, de reter os melhores colaboradores e criar novas soluções. O intraempreendedorismo é um dos maiores motores de inovação. E as pessoas falam muito de inovação e pouco pratica, principalmente as grandes organizações. E a gente tem que adotar esse modelo dentro das nossas empresas. A gente, como pequeno, como médio empreendedor, empresário, enfim. Porque às vezes a gente entra na zona de conforto, tá tudo dando certo, vamos deixando e time que está ganhando não se mexe. Não, muito pelo contrário. A gente mexe no time enquanto ele está ganhando. Porque se a gente for mexer quando a gente começar a perder, aí sim a gente vai ter um problema, né? E na carreira não é diferente, não. É importante a gente olhar para quem não tem um negócio, né? Para quem tem uma carreira executiva, é importante a gente olhar para ela como negócio, aplicar os conceitos de administração, aplicar os conceitos de marketing, ou seja, quais são as soluções que eu posso criar para a empresa para a qual eu trabalho, quais são os relacionamentos que eu
Oi, pessoal, deu uma travadinha. Acho que a Tamara deu uma caidinha, mas daqui a pouco ela já entra. Tá? Fiquem tranquilos, nada aconteceu, ela tá bem. Tá? Fiquem tranquilos, ela só caiu fora. Né? Então ela já vai voltar. Às vezes acontece isso, né? Não acontece isso é questão, porque ela vai entrar provavelmente. Estamos aí com o pessoal. E aí a gente já entra aqui de volta. Tá? Às vezes acontece, travou, travado. Deixa eu ver com ela aqui, só um momentinho. Voltamos, Tamara. Não, é o seguinte, tem uma novidade boa. Ordem do governo federal. A partir de amanhã, os financiamentos que foram pagos hoje, a partir de amanhã, a gente vai passar dinheiro para. Oi, estão me Olá. ouvindo? Sim, agora sim. Tranquilo. Pode continuar. Então, algumas características importantes do empreendedor é procurar e aproveitar oportunidades, isso seja na sua carreira, seja na sua empresa, enfim, naquilo que você faz, transformar, ter maturidade para lidar com riscos, sim, é importante para ser um empreendedor, um intraempreendedor, a gente tem que estar disposto a lidar com riscos e ser um executor de planos, ou seja, fazer acontecer aquilo que a gente planejou. Como intraempreender tem tudo a ver com inovação, é a inovação, né? Eu trouxe aqui os 6 princípios da inovação radical. É tirado do livro Estratégias da Inovação Radical. O primeiro é, inovação tem que ser um design organizacional, tem que fazer parte da sua estrutura, da sua cultura. Você tem que criar mecanismos para poder rever, dar flexibilidade. O cliente precisa estar no centro, então você tem que criar mecanismos também de ouvir o seu cliente, de estar próximo dele, de entender o que ele quer, de entender o que ele precisa. O próximo é mate seu negócio. Pô, Tamara, como assim mate o seu negócio? Né? Fala-se muito, né? E as startups fazem isso. Eu vi acontecer com um grande cliente meu. É você criar soluções para você substituir o produto que você já tem, uma versão melhorada. E as pessoas falam muito de, às vezes, atribui a inovação ao eureka. Nossa, é algo que nunca ninguém viu, não existe. Não, são melhorias, né? As principais inovações são melhorias. Pensa lá, no Orkut, depois que passou para o Facebook, depois que veio o Instagram e agora veio o TikTok. Ou seja, são melhorias que vão acontecendo e sim, são inovações, né? Então, mate o seu próprio negócio. Antes que o seu concorrente crie algo que vá substituir o seu negócio, crie você, né? Algo que mate o seu negócio. Pense como investidor. Então, saiba que você vai investir muitas fichas, a maior parte delas não vão dar certo, mas aquela que der é aquela que vai arrebatar tudo, que vai pagar todos os investimentos que você fez e realmente vai fazer a sua empresa ser diferente. Tem uma gestão ágil, né? Ou seja, faça acontecer. As grandes empresas, principalmente, elas são mais engessadas, demoram muito para acontecer as coisas. E à medida que, às vezes, um projeto que ia levar 1 ano, leva 2. E daí o cliente já nem precisa mais daquilo, já passou o tempo, já acabou o tempo, né? Então, seja ágil nas decisões, nas definições, nas liberações, para que as coisas aconteçam com fluidez. E trabalhe com parceiros, faça parcerias, veja aquelas pessoas que podem caminhar junto com você, que vocês podem trocar e crescer juntos, né? Conquistar juntos, dividir a jornada juntos.
Então, esses são os 6 principais, né, centros da inovação. E pensando numa ferramenta de apoio, uma que eu gosto pra caramba, eu conheci o Canvas, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma ferramenta de modelagem de negócios ou projetos, novos, inovadores ou já existentes. Eu conheci ele em 2007 e foi a primeira vez que eu fiz, quando eu fui construir, na verdade, desenhar a Soul, que foi a minha primeira empresa. E eu uso ele até hoje. É fantástico, eu gosto muito. E eu uso do Canvas, né, do tradicional, eu fiz várias versões dele. Então, para desenvolvimento pessoal, eu fiz ele para planejamento estratégico e eu uso com os meus clientes. E agora eu fiz um Canvas para reinvenção. Tem alguém com o áudio ligado. Então, o Canvas tradicional, ele tem 9 repartições, né, 9 quadrantes, e eu fiz um de reinvenção com 11. Vamos lá, deixa eu explicar o Canvas de reinvenção. Vocês já tinham visto o Canvas, já trabalharam alguma vez? É maravilhoso, é apaixonante, é uma forma de desenhar um negócio muito prática. E é interessante que quando eu comecei a desenhar minha empresa, eu fui muito no Sebrae, né? E eles ensinam a fazer o plano de negócios. Só que o plano de negócios demora muito, é muito extenso, leva lá seus 6 meses para fazer o plano de negócios. E eu fiz o Canvas em uma tarde, né, para poder ver se funcionava, ver se as ideias se conectavam, ver se eu conseguia tirar do papel a ideia. Então, ele é muito prático, muito bacana de fazer. Pensando nisso, eu criei o Canvas de reinvenção. Então, vamos lá. Quais são os quadrantes? Quais são os 11 quadrantes? Então, primeiro, quais são os problemas que você resolve hoje, né, do seu cliente? Lista todos eles. Pega uma parede branca. Se você não tiver aí um flip chart, não puder fazer esses quadrantes, pega uma parede branca, pega um bloquinho de post-it e coloca. No começo, poxa, mas é cansativo, é muita coisa. Vai colocando, porque depois você vai conseguir olhar tudo de frente. Tamara, mas eu já sei quais os problemas que eu resolvo. Mas faça, anote, coloque nos post-its e vá colocando na parede ou numa folha de sulfite, enfim, vai anotando. Quais são os problemas que você resolve? Depois, quais são os seus clientes atuais? Depois, quais os problemas você pode resolver? Considerando quais os problemas seu cliente sabe que tem e você possui conhecimento para resolver, mas hoje você não resolve. Quais os problemas seu cliente não sabe que tem e você pode resolver? Quais são os conhecimentos que você tem e pode transformar em habilidade e negócio? O que o seu cliente precisará quando acontecer a retomada? Você deu a solução, mas pode fazer algo a mais que vai potencializar os resultados do seu cliente. Muitas dessas perguntas estão no funil do marketing digital que deu. E essas perguntas são importantíssimas. Então, por exemplo, eu tinha uma professora de inglês e esses dias no Face eu vi uma publicação dela. Na época que ela me dava aula de inglês, ela tinha um hobby, que era fazer artesanato. E daí ela vendia, ela fazia toalhinhas, ela fazia coisas de bebê, de quarto de criança e tudo mais, por hobby, e também acabou vendo uma forma de complementar renda e tudo mais, de ganhar um dinheiro a mais. Eu vi no Facebook que ela, pensando nessa coisa de quais os problemas que você pode resolver, eu vi no Facebook que ela começou a fazer máscaras de tecido. E ela pegou uma reportagem que saiu na mídia, pedindo para as pessoas não comprarem as máscaras, né? Para as pessoas deixarem as máscaras para quem realmente precisa, para os hospitais, para os ambulatórios, enfim, para as clínicas. E daí ela começou ela vinculou o anúncio dela a essa comunicação e ela está ofertando as máscaras de tecido. E daí ela orienta como higienizar e tudo mais. Ou seja, ela viu ali numa oportunidade, não tinha nada a ver com o que ela fazia. Mas usando o artesanato, usando o hobby dela, usando
essa visão empreendedora, o que o mercado precisa agora, o que eu sei fazer e que eu posso transformar num negócio, né? O que o meu cliente pode precisar. E daí esse é um mega exemplo que eu trouxe para vocês. É simples, mas é o olhar, né? É essa ideia. Quais os clientes você pode atender? Então, nesse caso, considerando os problemas que o seu cliente tem, quem mais você pode atender? Quem você não atende hoje que pode ter interesse pelo seu produto ou serviço? Então, é se perguntar e listando, né? Para cada quadrante, você vai colocando todas as ideias que vão vindo, né? Vai respondendo essas perguntinhas e vai colando lá. Ela atendia até então mães, né, que estavam ali montando o quartinho dos seus filhos e donas de casa que gostam dos frufruzinhos, dos mimizinhos, de enfeite de casa, de cozinha e tudo mais. E agora não, agora ela passou a atender todo tipo de público que quer se proteger, que quer usar máscara, principalmente idosos e tudo mais. Então mudou o público dela, aumentou o público dela. Quais soluções você pode oferecer? Né? Então, com base nos problemas que você mapeou, que você foi perguntar, que você foi entender, que você foi consultar o seu cliente e interagir com o seu público, quais são as soluções que você pode oferecer para cada um dos problemas que você listou? Quais são as outras possibilidades de parceria? Muito provavelmente você tem parceiros, né? Agora, quando você fala desses outros problemas e dessas novas soluções, quais são os parceiros? A quem você pode se associar? Para quem você pode oferecer uma parceria e um serviço complementar? Quem faz um serviço parecido e você pode se aliar? Quem pode indicar você? Né? Nesse caso, ela foi nas farmácias, ela foi nas padarias, ela foi nos locais que ficam abertos e oferecendo, né? Deixando lá um bilhetinho dela, um anúncio dela, oferecendo as máscaras. Então, ela foi buscar parcerias, formas diferentes de vender, além, lógico, do marketing digital. Recursos. Quais são os recursos que você precisa para materializar as novas ideias? Onde você pode consegui-los? Como você pode consegui-los? O que eu preciso para entregar meu produto ou serviço? Comunicação. Como as pessoas vão saber, né, o que você está fazendo? Como você vai interagir com as pessoas? Como você vai aumentar o número de relacionamentos? Quais maneiras têm o melhor custo-benefício? E como será o seu pós-vendas? Como você vai checar, né, se o seu cliente está satisfeito ou não, se está funcionando ou não. O próximo é a estrutura de custos. Quais são as despesas que você terá para operar as novas ideias? Então, você listou uma porção de problemas, de soluções e caminhos. Então, quais são as despesas que você vai ter para você ver se tem caixa, né? A Letícia falou bastante disso, dessa parte financeira. Então, é importante olhar para a questão do custo, para a questão do investimento, para saber se você vai conseguir fazer esse movimento. E as receitas? Quais são suas fontes de renda? Né? Pelo que o seu cliente está disposto a pagar, como eles vão te pagar. É muito importante saber, porque, eles vão pagar no cartão, tá? Então, eu vou levar 30 dias para receber, se eles me pagarem no cartão. Eu vou ter que pagar uma taxa X. Então, tudo isso vai ser acrescido para você compor o seu valor e até ver se você realmente consegue dispor desse caixa para poder investir e esperar receber o dinheiro de volta. E o quanto cada fonte de receita, cada solução que você está criando, colocando no mercado, vai contribuir para a sua receita como um todo, né? Então, aqui você vai olhar o seu negócio, como ele era e como ele pode ficar. Você vai construir etapa a etapa, né? E, por fim, quem você precisa ser para reinventar o seu negócio? Então, quais são os comportamentos e quais são as atitudes essenciais para você reinventar o seu negócio? Alguma dúvida aqui, pessoal? No Canvas de reinvenção? Algum comentário? Querem tirar alguma dúvida? Pode seguir? Conseguem fazer um joinha aí para mim? Legal, vamos lá. Então, uma frase que eu gosto muito, que é do Napoleão Hill, que é: o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Ou seja, se você acredita naquilo que você faz, se você acredita nas suas ideias, se você acredita no seu propósito, com certeza você vai encontrar mecanismos de materializar. E esse daqui, essa ferramenta, ela é muito simples,
mas ela é muito objetiva, ela é simples, e tem uma frase, o antigo slogan da Apple é a simplicidade é o máximo da sofisticação, né? E é isso que a gente tem que buscar, a simplicidade das coisas. Então, à medida que eu paro, que eu olho para todas e coloco tudo para fora, né? Todas as possibilidades, todas as ideias, eu com certeza vou tendo insights e encontrando caminhos de fazer diferente. Então, se você acredita, com certeza você tem condições de fazer acontecer. E o próximo, né, é o faça acontecer. Pensando em fazer acontecer, tem aqui as últimas etapas, né, as etapas de implementação, que dentre todas essas ideias que você teve, identifique as soluções que resolvem os problemas, que resolvem grandes problemas. Depois, faça a validação, então confirma se existem as demandas. Então faça uma pesquisa de campo, pergunte para as pessoas, pergunte para os seus clientes que você já está acostumado a interagir, converse com o seu ciclo de amigos, de conhecidos, enfim. Vá a campo validar a ideia, ver se tem realmente pessoas interessadas naquilo que você está querendo oferecer. Depois, crie um produto mínimo viável, né, que é o MVP, ou seja, faça um protótipo dele, faça ele o mais simples possível e teste ele, veja se ele funciona, né, coloque no mercado. A mentalidade ágil fala que é teste rápido, faça rápido, erre, conserte mais rápido ainda. Então, faça, teste, e se tiver ajuste, já faça e lance de novo, né? Não espere o perfeito, vá no feito, vá no simples, e aí depois você vai aperfeiçoando. Depois que você entendeu, lançou o protótipo e viu que funciona, como é que eu escalo, né? Como é que eu posso vender mais desse produto ou serviço? E para tudo isso acontecer, planeje, monta um plano de trabalho com ações, prazos responsáveis, recursos, né? É tudo estruturadinho. Depois, defina as prioridades. Então, organize sua lista de atividades. Identifique quais são os seus 80-20. Então, identifique quais são os 20% de atividade. É Pareto mesmo, é o princípio de Pareto. Quais são os 20% de atividades que vai trazer 80% do seu resultado? Para você não ficar focado naquilo que é circunstancial, né? A gente tem lá o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. Às vezes eu estou fazendo uma atividade que é circunstancial, que eu posso delegar, que eu posso terceirizar, que eu posso excluir até da minha rotina. E eu estou deixando o que é estratégico, o que é urgente, o que é importante de lado, né? E por fim, faça acontecer, estabeleça uma rotina diária, tenha por perto o seu time de conselheiros, que eu aprendi isso com a Lê, como ele falou, eu conheci eles no final do ano passado, e faz muito sentido isso que eles falam. A gente precisa ter um time de conselheiros, a gente precisa ter para quem a gente recorrer, para quem a gente compartilhar, para quem a gente conversar, e para poder ter insights mesmo, para poder ter suporte naqueles momentos que, cara, eu tô perdido, preciso de ajuda. Então é importante ter esse time e exercite a disciplina. Mais do que a motivação, a gente precisa da disciplina, porque a motivação, ora ela está, ora ela não está, né? Agora, a disciplina, ela faz com que, mesmo sem motivação, a gente levante e faça acontecer, né? Então, treine a disciplina, treine para ter disciplina, né? Se você tiver que escolher alguma coisa, tenha disciplina. Bom, alguma dúvida aqui? Não? Tudo bem? Pode seguir? E Tamara, como é que eu defino as minhas prioridades, né? Como é que eu encontro os meus 80-20? Aqui eu trouxe uma outra ferramenta, eu gosto bastante de ferramentas que facilitem a gente a desenvolver o como, né? A chegar no como. Eu gosto muito do porquê e do como, né? Porque o que a gente faz acontecer. Então, que é a grade de prioridades. Como que eu trabalho com a grade de prioridades? Eu posso trabalhar com vários eixos. Aqui eu coloquei alguns exemplos de eixo. Então, resultado e complexidade, resultado e propósito, aderência e complexidade, solução versus conhecimento, resultado versus solução. Então, eu vou pegar o resultado e complexidade. Então, esse eixo aqui é o eixo do resultado. Então, aqui é alto resultado e aqui é baixo resultado. Aqui é complexidade. Então, aqui é difícil e aqui é fácil. Então, por exemplo, eu peguei lá as máscaras, né?
essa minha colega fez, essa minha ex-professora, ela fez máscaras para vender. Qual que é a complexidade? Qual que é a complexidade de eu fazer máscaras? Considerando que eu já tenho material aqui, que eu já tenho tecido, que eu já tenho elástico, que eu já tenho a linha, a agulha, a máquina, a complexidade é fácil fazer porque eu tenho habilidade de costura e tudo mais, então é fácil, tá aqui, ele é fácil, né? Tá aqui no eixo, aqui é difícil, aqui é fácil, tá fácil. Em termos de resultado, considerando o corona, que as pessoas estão enlouquecidas procurando máscara, o quanto de resultado isso pode trazer, o quanto de retorno financeiro isso vai trazer para mim? Vai trazer alto, porque eu tenho bastante demanda. Eu fui pesquisar e as farmácias estão querendo comprar, as pessoas estão querendo disponibilizar nos seus estabelecimentos, então é alto, eu posso ter um bom rendimento. Então, onde que eu ploto a máscara? Aqui em cima. E daí eu vou plotando tudo que eu tenho, todas as ideias que eu tenho. Eu vou colocando, é fácil de fazer? Então tá aqui, né, desse lado. Vai me trazer muito retorno? Eu ploto aqui. Então, quanto mais alto tiver, onde eu tenho que focar a minha energia, os meus 80-20 estão aqui. Ou seja, é fácil de fazer e vai me trazer alto resultado. Então, essa é uma forma estratégica e bem simples de você enxergar as coisas. Porque daí eu canalizo a minha energia e eu coloco exatamente aonde vai fazer sentido, aonde ou vai me trazer resultado e também vai estar ancorado no meu propósito, ou seja, então eu sempre começo por aqui, pelas questões, pelas ideias que estão nesse depois para esse e para esse. Ou seja, aqui é alto e difícil, aqui é baixo, né, e fácil, e aqui é baixo e difícil. Então, eu vou transitando entre os quadrantes e aí eu vou tomando as decisões com base num olhar estratégico, né, mais pragmático de resolver e de definir caminhos. Essa é uma ferramenta bem simples, mas também bem objetiva e prática de se usar. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não? Tudo bem? Bom, então para finalizar, né, outra frase que eu gosto muito, que é: a vida é assim, ela esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, e esse momento requer da gente muita coragem para a gente fazer todos os movimentos. É duro, mas se a gente tiver coragem, disciplina e humildade, a gente vai longe, né? Então, é humildade para contar uns com os outros, para poder reconhecer, para poder desaprender e aprender a fazer diferente, coragem para poder lidar com todos esses desafios, né? E disciplina para poder permanecer e seguir em frente, não desistir, não parar no meio do caminho. Aqui eu separei algumas bibliografias que eu usei para fazer esse trabalho, então eu usei o Encontre Seu Porquê, então eu separei aqui, coloquei os livros que eu usei, o TED eu também coloquei aqui o link, então eu vou disponibilizar para vocês esse material e lá no grupo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu também estou à disposição. São livros bem interessantes e tem tudo a ver com o nosso momento. Por fim, gratidão pela oportunidade, gratidão por estar aqui, gratidão por a gente estar vivendo todo esse momento de aprendizado. Não é fácil, mas eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais fortalecido. Eu desejo que todos vocês tenham humildade para levantar a mão, para poder se olhar, para poder se reconhecer e se perceber, que vocês tenham coragem realmente de ir em busca daquilo que vocês acreditam, daquilo que vocês querem e disciplina para seguir em frente, né? Para não desistir. Aqui estão as minhas redes sociais, então meu LinkedIn, meu Instagram, meu e-mail e também o meu WhatsApp. E quero finalizar pedindo para vocês pegarem aqui o QR Code e responder a perguntinha final. Eu modelei, como disse o Hélio, a nossa amiga Letícia. Eu amo aprender e eu aprendi isso com ela. Estou bem feliz de ter aprendido isso com ela, conhecido essa ferramenta. Então é isso, gente. Gratidão e se vocês tiverem alguma pergunta, Hélio, não sei se tem, mas estou aqui à disposição. Então,
Aí, pessoal, obrigado, Tamara. Muito agradecido pela tua explicação, muito legal mesmo, aqui todo mundo. Assim, pelo que eu vi aqui, pessoal, se alguém aqui tem alguma dúvida, né? Eu sou suspeito de falar de Canvas, tá? Eu sou suspeitíssimo de falar de Canvas, tanto quanto a Tamara, né? Eu sou apaixonado pela ferramenta Canvas, tanto quanto, né? Canvas, proposta de valor. São ferramentas maravilhosas, principalmente para facilidade de fazer com seus clientes. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta. A Tamara fez tão bem a aula dela que simplesmente o pessoal não tem dúvida. Ou muito mal, né? Né? Das duas, né? Pode ser que assim, pá, a aula foi boa, mas não vamos reclamar, deixa assim, foi tranquilo, foi bom. Não, brincadeira, foi muito legal mesmo, pessoal. Eu até tinha, eu queria só, não sei se alguém ficou com alguma dúvida, pelas perguntas aqui no bate-papo não tem nenhuma, deixa eu ver, não tem nenhuma pergunta, pois a Tamara com certeza vai disponibilizar todo o material lá para dentro do grupo, o pessoal vai gostar, muito legal. Acho que essa é a ideia. Eu queria também, não sei se você viu, Tamara, porque como eu também sou um fã do Simon, né? Do Simon, eu peguei hoje até curiosamente trabalhando. Deixa eu pegar aqui só se eu anotei. Onde é que eu anotei esse negócio? E só um momentinho, pessoal. Vou fechar aqui. Estou abrindo de novo. Eu anotei uma nova frase que ele falou hoje. Eu quero ver se eu acho. Achei. Vou botar a tela aí depois no grupo, tá? Vou voltar aqui. Eu tinha visto uma frase muito legal que ele fez uma live também, né? O Simon Sinek, a respeito de propósito e tudo, e principalmente os Estados Unidos estão sofrendo muito mais que nós, por enquanto, a questão do coronavírus. E a frase dele, que eu achei legal quando você falou, eu até falei que é assim, ó, mais ou menos, né? Que é a questão de propósito. Eu não estou preocupado com o que eu faço. Estou preocupado com o motivo de fazê-lo e se vou encontrar um emprego que me ajude a fazer isso. Olha que frase que é a questão de propósito, pessoal. Eu vou até, não estou preocupado com o que eu faço. Estou preocupado com o motivo de fazê-lo. E se eu vou encontrar um emprego que me ajude a fazer isso. É muito legal a frase do cara. Depois eu vou botar ali muito cara, assim, essa interação aí muito legal de desenvolvimento aí. Então, pessoal, se alguém, né? Por favor, eu sou pode falar. apaixonada pelo Simon. Eu conheci os trabalhos dele em 2018, né? E de lá para cá eu desenvolvi vários projetos com ele dentro de várias empresas. É fantástico, chega num nível de profundidade e desperta um engajamento absurdo com os times. É bem legal, muito, muito bacana mesmo. E essa frase dele é bem o que eu disse. Eu não tinha visto a frase dele, não. Mas a minha preocupação é sempre com o porquê e o como, né? O porquê que eu vou fazer e como eu vou fazer, né? Que uma coisa está ligada na outra. E o que ele acontece. Exatamente. Eu quero reforçar até uma coisa que eu gosto, que a Tamara me ajudou num conceito, pessoal, que eu achei muito legal. Né? Vou te ajudar, que você me ajudou e eu gostei muito, eu vou contribuir. Porque essa questão de quando a gente faz as mentorias, a gente aprende com os mentores. Eu acho que é isso ali com os mentorados e a gente troca, né? E a gente questão. E eu gostei muito que a gente usa, que a Tamara uma vez falou para mim, quando a gente fez uma mentoria, que com a Ali ela aprende o que, por quê. Tá? Eu aprendo o que, né? E comigo ela aprende o como. É isso, né? É mais ou menos isso, dessa exatamente. linha, né? Por isso que eu sou, né? Por isso... o saco do Hélio. Não, mas esse é o detalhe. E aí eu digo que a questão principal, acho que a gente pode dizer, a questão de propósito, é quando a gente gosta do que a gente faz. Eu até me sinto mal quando as pessoas não me pedem. Às vezes eu até demoro para responder, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Realmente é poder transmitir conhecimento daquela parte que eu consigo dominar, assim. Eu acho que isso é isso. A única coisa, vou ser bem sincero, eu não tenho mais paciência para dar aula para universitários. Ponto. Eu preciso de um nível um pouquinho mais alto, porque eu já tive a minha paciência.
Tá bom, pessoal? Não, desculpe. Tamara, muito obrigado. Acho que é isso, pessoal. Tá bom? Muitíssimo obrigado a todos aí pela paciência, por estarem aqui com a gente. Amanhã temos mais uma semana, estamos terminando. Tem que só avisar depois a Silvana que não vai ter sábado, tá? A princípio. Amanhã é sexta, sexta-feira tem, tá? Aí a foto, tem que pegar foto. Isso. Vamos ligar, todo mundo liga a câmera. Vamos ligar a câmera. Ainda bem que a Silvia lembra a foto. Vamos lá, pessoal. Liguem as câmeras, por favor. Arrumem os cabelos, ajeitem. Isso, show de bola. Beleza, já tirei aqui. Show de bola, tá? Maravilha aí. Muito obrigado mais uma vez. E vemos vocês amanhã nesse mesmo bate-horário, nesse bate-canal. Tá bom? Um abração, pessoal. Tudo, obrigada. Muito obrigada. Beijo Valeu. para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.